Boa noite, irmãos e irmãs, Igreja Peniel e as demais pessoas que me assistem. Nós vamos continuar estudando e explorando a carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Semana passada nós vimos do capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, nós vimos algumas questões a respeito de como é que Deus trabalha na vida da igreja, como é que Paulo olha aquela igreja e vê que aquela igreja pertence ao Senhor Jesus, pertence a Deus, não é uma igreja qualquer. Então nós vimos que Deus, Ele que chama e Ele que santifica. É o Senhor que chama e o Senhor que santifica, é quem pertence a Ele, quem é dele, quem faz parte do seu povo. A gente viu também que a salvação, ela é confirmada e ela é autenticada na nossa vida pelo sacrifício de Jesus. Foi o sacrifício de Jesus que autenticou a nossa salvação. Não as ações dos apóstolos, não as intervenções, não os milagres feitos pelos apóstolos, mas o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E a gente viu também a questão inicial, né? Questões iniciais dos dons espirituais, que eles não são para benefício próprio, não é para uso próprio, mas é algo que autentica a igreja, algo que autentica a igreja de Cristo, autenticou a igreja de Cristo passado e autentica hoje como um selo para o dia da redenção. E hoje nós leremos e daremos continuidade à Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 10 ao verso 17. E a Escritura Sagrada nos diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Clói, que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão Crispo e Gaio, para que ninguém fosse batizado em meu nome. Batizei também a família de Estéfanas. Além deste, não sei se batizei algum outro, porque Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas para que a cruz de Cristo não se torne vã ou esvaziada na vida dos coríntios. Então é isso que a gente vai ver hoje, na noite de hoje, no nosso estudo bíblico da quinta-feira, nosso estudo a respeito das doutrinas da Escritura, a respeito daquilo que a Escritura nos traz. Então a gente vai ver uma igreja dividida. E como é que Paulo faz para poder juntar, para poder colocar no lugar essa igreja que está dividida ali em Corinto? Uma igreja dividida. E quais são os problemas? Qual que é o primeiro problema que Paulo vê aqui nessa igreja? É o problema das divisões, são as facções que existem ali dentro. É aquilo que a gente já leu na introdução, que a gente já leu no texto, né? Algumas pessoas dizendo que era de Paulo, de Apolo, de Cefas, e outras dizendo que eram de Cristo. Pessoas dizendo que eram ainda superiores a qualquer um dos outros grupos que existiam da igreja. Mas no fundo todos eles estavam de fato distantes da cruz, distantes do evangelho, distantes daquilo que Jesus de fato quer para a igreja, queria para a igreja de Corinto e quer para a igreja de hoje. Então Paulo permaneceu em Corinto durante 1 ano e meio. E como resultado do seu trabalho, muitos se converteram ao Senhor e uma igreja começou ali. É o surgimento, é o nascedouro dessa igreja. É a plantação, é a fundação dessa igreja, é que Paulo, no seu trabalho missionário, no seu trabalho evangelístico, faz com que essa igreja venha a surgir pelo poder do Espírito, pela pregação da palavra. Não é o apóstolo, mas é a pregação da palavra, mas é a ação de Deus, o poder do Espírito convencendo as pessoas, a ação de Cristo na cruz, generando aqueles que pertencem a Ele. A igreja fundada em Corinto, Paulo segue a sua caminhada missionária. Depois que a igreja é plantada, estabelecida, Paulo continua, Paulo vai embora. Paulo segue a sua vida e vai continuar a obra que Deus tinha chamado ele para fazer. Ele recebe informações da casa de Clói que a igreja está enfrentando um grave problema de facção. Não foi nenhuma fofoca, não foi nenhum tipo de diz que me disse, ou de leve trás,
Mas foram informações que estavam sendo ocultadas do apóstolo, que era o fundador, que era o pai espiritual daquelas pessoas. Não foi nenhum tipo de intriga, não foi nenhum tipo de murmuração ou de contenda facciosa que Chloe foi fazer, o que os enviados da casa dela foram fazer. Mas eram informações que estavam sendo escondidas, ocultas do apóstolo, e ele não sabia do que estava acontecendo na igreja plantada por ele. Aí é o problema da divisão que existe, e que a gente vai ver um pouquinho essa igreja dividida. Então a família de Chloe diz para Paulo que a igreja estava desenvolvendo um espírito partidário, declarando fidelidade a vários pregadores famosos. Né? Talvez isso aconteça hoje, né? As pessoas se declarem partidárias, adeptas de um pregador famoso, né? De um pregador televisivo, de um pregador que está aí na internet. Talvez as pessoas hoje ainda fazem isso e se esquecem da realidade, se esquecem da verdade, se esquecem de onde eles foram tiradas e compradas. Jesus disse, lá em Mateus capítulo 12, verso 25, que o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a casa dividida contra si vai cair. Ele também repete isso em Marcos capítulo 3, verso 24 e 25, Lucas capítulo 11, verso 17. Aqui Paulo começa a tarefa de solucionar, a tarefa de tratar a situação que se introduziu, que se introjetou dentro da igreja de Corinto. Ele escrevia de Éfeso, como a gente viu semana passada. Ele escrevia de um outro lugar onde ele estava plantando outra igreja, onde ele estava evangelizando, fazendo a obra missionária. Então, alguns escravos que pertenciam a essa dama que a gente chama de Chloe, que a escritura menciona, vieram visitar Corinto e retornaram com a triste notícia da desunião e da discórdia que estava ocorrendo ali. Então, como é que Paulo trabalha essa igreja? Como é que Paulo trabalha essas questões? Como que Paulo, o apóstolo, vai tratar com essa igreja dividida? De que forma pastoral, exortativa, ele vai trabalhar essas questões, ele vai fazer com que essa igreja, de fato, entenda sobre o que é essencial para a vida cristã. Então, a primeira questão que a gente vai identificar, a gente vai ver que Paulo vai mencionar dos versos 10 ao verso 12, que as divisões na igreja, elas têm que ser tratadas com diálogo, para que o retorno à unidade seja possível. Versos 10 ao verso 12. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, que não haja entre vós dissensão, que não haja discordância entre vós, nos temas que são essenciais para a fé cristã. Então, Paulo está escrevendo, Paulo está sabendo, Paulo está ouvindo falar dessas divisões dentro da igreja de Corinto. Paulo sabia que devia confrontar os leitores e os crentes dessa igreja através dessa carta, quanto às facções, as contendas, as ostentações que eles estavam tendo. E ele precisava fazer isso e ensinar os princípios de uma conduta espiritual. Paulo fica horrorizado, Paulo fica perplexo diante dessa situação. Porque ele não foi lá pregar nenhum tipo de partido. Ele não foi lá dizer que ele era melhor que Apolo, que ele era melhor que Pedro. Ele não foi pregar isso quando ele evangelizou a igreja de Corinto. Não, ele foi pregar Cristo. E ele vai mencionar isso várias vezes na carta. Ele foi pregar Cristo e esse crucificado. Paulo não tinha um outro evangelho. Paulo não tinha uma outra abordagem para anunciar Cristo. Anunciar a sua morte e a sua ressurreição. Então, Paulo insistiu que ele não foi crucificado por ele, não foi batizado por ele, no nome dele. Então, Paulo ele percebe que as contendas que estão existindo ali, elas ainda não resultaram numa divisão, num cisma, num racha da igreja. Mas ele sabe que precisa chamar aquelas pessoas à responsabilidade, chamá-las de volta para um relacionamento vivo com o Senhor Jesus e uns com os outros. E ele deve fazer isso de uma forma pastoral, de uma forma positiva. Assim ele se dirige para essa igreja, assim ele trata com essa igreja, assim ele vai falar de forma amorosa, pastoral, carinhosa, chamando aquela igreja, que é uma igreja cheia de problemas seríssimos, como a gente já viu, como a gente já mencionou, né? Seduções, facções, adultério, fornicação, e vários outros tipos de pecado de imoralidade sexual que existia. Mas Paulo chama essa igreja de igreja de Deus. E chama aquelas pessoas de santos. Então a igreja estava ali, cheia de problemas, cheia de sujeira. Mas era a igreja de Jesus Cristo, comprada e lavada pelo seu sangue.
Então, Paulo vai dirigir de forma pastoral. Ele começa a chamar esse povo de irmão e de irmã. Chama eles de uma forma carinhosa, de forma espiritual. E exorta a considerar aquele que é sobre todos. A plena revelação do Senhor Jesus Cristo. Ele chama de volta essas pessoas à comunhão, no verso 9. E elas devem compreender que essa comunhão inclui unidade e harmonia. E inclui a dissensão, e inclui a rivalidade, exclui a fofoca. Ela exclui a dissensão, ela exclui a rivalidade. Exclui os conflitos, as contendas. O Senhor Jesus Cristo, ele é o fundamento inabalável da unidade da igreja. E é isso que ele deseja para a igreja. Que ela seja uma com ele. E que nós sejamos um com o outro. Ele não está dizendo que não deve haver opiniões diferentes em relação a outros tipos de assunto. Mas em relação à cruz de Cristo, em relação ao seu sacrifício, em relação à pessoa de Jesus, não deve ocorrer e não deve haver nenhum tipo de divisão a respeito do assunto. Cristo tem que ser tratado como ele é, Senhor de tudo e de todos, cabeça da igreja. Qualquer cisão na igreja vai esfacelar o fundamento que é Cristo. Ao mesmo tempo, vai refutar o seu nome, vai jogar na lama o nome de Jesus. Então, Paulo, na continuação da sua carta, ele vai mostrar aos Coríntios o vigor e a profundidade de ser e pertencer ao Senhor, de pertencer ao seu nome, de estar ligado a Cristo, sobretudo pela cruz. E isso que está em jogo ali na igreja de Corinto. É isso que está em jogo nessa igreja que está dividida. Então, de fato, ele se alegra por ter batizado algumas pessoas, alguns poucos. Ele se alegra nisso. Mas elas não foram batizadas em nome de Paulo. Paulo exorta que não haja divisões entre eles. Essas divisões revelam no falar. Por isso Paulo se empenha. Faleis todos as mesmas coisas. Faleis todos a mesma coisa. Existia uma divergência de opiniões. Existia divergência acerca de assuntos fundamentais. Que era sobre Cristo. Não era relacionado a alguma questão cotidiana da vida, mas era sobre Cristo. Contudo, os coríntios eles podem ter a mesma disposição mental, é isso que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo que precisa ter uma monotonia enfadonha, uma coisa uniformizada, de forma artificial, mecânica. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a mesma disposição mental, o mesmo parecer sobre Cristo e sobre a sua pessoa é que deve ser o motivo de concordância. É que deve ser o motivo da unidade da igreja. Cristo morreu por todos. Cristo morreu pela sua igreja. Essa unidade é séria e ela se expressa no fato de que a palavra infinitamente rica, viva, continua sendo a mesma para todos. O evangelho continua sendo o mesmo para todos. A boa nova continua sendo a mesma. Jesus Cristo, encarnado, morto, ressurreto. E os coríntios precisavam entender isso, voltar de novo à origem. Então, Paulo exorta os membros da igreja de Corinto para que eles se entendam uns com os outros. Você pode comparar isso com Romanos, capítulo 15, verso 5. Paulo vai falar a mesma coisa aos romanos. Que devia existir unidade entre a igreja, entre os membros da igreja. Nós somos membros uns dos outros, servos uns dos outros, carregamos fardos uns dos outros. Eles devem confessar de modo unânime a fé em Cristo. Não em qualquer outra pessoa, não em qualquer outro nome, mas em Cristo. Eles devem estar em paz um com o outro. Paulo não está pedindo que eles tenham a mesma opinião sobre questão política, sobre questão de assistência social, sobre assuntos diversos. Paulo está dizendo que o assunto que deve unir a igreja é Cristo. É a fé em Jesus e na pessoa dele. A atitude de amor deve permear o coração do crente para que haja harmonia e paz. Filipenses capítulo 2, verso 1 e verso 2. Então, Paulo proíbe os coríntios de formarem partidos dentro da igreja. Ele notifica aquela igreja, ele fala para aquela igreja que aquela igreja tem que andar em unidade. Que eles não podem dilacerar o corpo, que eles não podem faccionar, não podem fatiar o corpo, não podem fatiar a unidade da igreja. E isso se torna uma afronta
para Jesus Cristo quando nós faccionamos a nossa igreja, quando nós dividimos a nossa igreja, quando nós criamos partidos dentro da igreja, quando nos rivalizamos uns com o outro dentro da igreja. Nós afrontamos ao senhorio de Jesus sobre a igreja. E é por isso que Paulo está alertando essas pessoas. Então, ao tratar desses assuntos, para unir essas questões, para unir essas frases, o que Paulo faz? Ele quer trazer uma solução. Ele está pedindo, solucione a sua diferença. Solucione, dialoguem. Aquilo que está trazendo contenda, que está trazendo rivalidade, que está trazendo partidarismo, facção, solucione isso. Sentem, conversem, se perdoem, se amem. Mas resolvam o problema. A frase que Paulo utiliza aqui é usada para quando duas nações são hostis e estão em guerra. E elas querem chegar num acordo. Elas querem chegar numa solução. Para isso, precisa existir entendimento entre ambas as partes, entre ambas as nações que estão em guerra, para que a paz seja estabelecida. Assim também é no meio da igreja. Se existe rivalidade, se existe facção, se existe rixa entre irmãos, essas pessoas têm que sentar, têm que se perdoar, têm que se abraçar, têm que se amar mutuamente, para que elas possam de novo chegar num acordo de que elas pertencem a Cristo e pertencem ao corpo e umas às outras. A palavra que Paulo usa aqui é a mesma coisa do médico, que é empregado no termo médico, que é juntar os ossos quebrados, quando tem uma fratura. E a igreja tem que se curar pela sua questão da sua saúde física e espiritual. O discurso que Paulo está fazendo aqui, ele não está refutando heresia, porque não existe ainda uma heresia formada. Ele está buscando evitar a discórdia, evitar que aquela igreja se venha se partir em vários pedaços, que ela venha se estilhaçar, que ela venha se despedaçar. São instruções tanto positivas quanto negativas. Então existem os dois lados da moeda, o positivo e o negativo. A expressão divisão transmite o pensamento de discussão e rivalidade que está dilacerando aquela igreja, que está destruindo, fazendo aquela igreja ruir. E Paulo está dizendo para aquela igreja, parem com isso. Não sejam rivais uns dos outros, sejam irmãos. Porque Cristo é sobre tudo e todos. Então, uma igreja que tem opinião mais diversa ressoa de maneira mais confusa. Se a igreja não sabe quem é Jesus, se a igreja não conhece quem é Cristo, se a igreja não sabe da obra de Jesus, ela vai ter uma opinião confusa, ela vai ressoar de forma muito confusa diante da sociedade, perante as pessoas. Então, a mentalidade que vai predominar ali é de bagunça, é de divisões. E ela não vai poder cumprir a sua incumbência, que é glorificar a Deus. Então, as questões concretas da vida da igreja é decisivo que todos os membros da igreja falem a mesma coisa, assumam a mesma atitude, tomem a mesma decisão. Por isso também Paulo está dizendo que eles deviam rejeitar processos contra juízes. Eles não deviam levar os seus irmãos na justiça. 1 Coríntios capítulo 6, do 1 a 11. Eles deviam viver uma vida pura. 1 Coríntios capítulo 6, do verso 12 ao verso 20. Eles deviam concordar em relação ao matrimônio, em relação ao casamento. 1 Coríntios capítulo 7. Permanecer longe das refeições pagãs, para não ofender, para não escandalizar uns aos outros. 1 Coríntios capítulo 8, e até o capítulo 10. Eles deviam avaliar a questão dos dons espirituais, sobre o aspecto da edificação da igreja, sobre o amor, que de fato é o dom maior. Reconhecer que o amor é o caminho mais sublime, o caminho mais excelente. E ter plena certeza da questão da ressurreição. Esses temas eram essenciais para aquela igreja permanecer unida. Permanecer unida. E eu creio que também para hoje, para a nossa igreja e para as demais igrejas, é essencial reconhecer esses aspectos, esses assuntos que são pontos de unidade, que não devem ser divididos, que não devem ser quebrados. Falem a mesma coisa, falem a mesma língua. Então Paulo quer que os coríntios sejam unidos em suas observações e seus julgamentos. Paulo identifica 4 partidos ali. Então Paulo menciona a fonte da sua informação, que foi Chloe, a casa de Chloe, algumas pessoas que vieram depois, alguns amigos que vieram. Então Paulo está querendo solucionar as contendas. Paulo está querendo trazer uma ideia de que a contenda que está acontecendo ali está dividindo o corpo, está dividindo Cristo, está envergonhando Cristo. Então Paulo, depois que ele funda aquela igreja, depois que ele e seus colaboradores primeiros, Silas e Timóteo, eles saem dali, Apolo traz um novo crescimento para a igreja de Corinto. É uma coisa assim maravilhosa, que
Deus fez através de Apolo. E era compreensível que as pessoas se apegassem com gratidão a Apolo. Mas o que não é compreensível é que as pessoas querem colocar Apolo acima de Jesus, como elas estavam fazendo. Ou se elas quisessem colocar Paulo acima de Jesus, Pedro acima de Jesus, como muitas vezes acontece hoje. Nós queremos colocar pregadores, celebridades do Evangelho acima de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é o cabeça, que é o Redentor, que é aquele que resgatou e redimiu o seu povo. Não existe outro nome a qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo. As contendas demonstram falta de amor. Por isso elas violam o mandamento de Deus de amar uns aos outros. As pessoas começaram a se identificar por nomes de partidos. Paulo, Apolo, Cefas, Cristo. Para dizer de uma forma diferente, nenhum líder foi a Corinto estabelecer seu próprio partido. Nenhum líder foi lá estabelecer. Então o perigo começou quando? Quando as pessoas olhavam com gratidão para quem pregou o Evangelho? Não. O perigo começou após eles começarem de forma errada essa gratidão. E olhar para o mensageiro de Jesus e achar que ele é mais importante que o próprio Jesus Cristo e a própria mensagem pregada. Esse que foi o problema, esse foi o grande erro. Paulo coloca seu nome ali como primeiro da lista, mas numa ordem ascendente ele vai colocando, ele coloca Cristo por último. Cristo é o mais elevado, Cristo é o cabeça, Cristo é o principal de todo. Paulo é o menor, que tem menor importância, menor expressão dele. E Paulo está tratando dessa questão dessa igreja dividida. E está trazendo de volta a unidade da igreja. O que mais que a gente pode identificar nessa igreja? Dos versos 12 ao verso 13. A divisão estava acontecendo, o que estava ocorrendo ali era humana, era partidária. Porque eles estavam se esquecendo que apenas um morreu pela igreja. Então a divisão que estava ocorrendo era humana. Pois apenas um morreu pela igreja. Versos 12 e 13, Paulo vai fazer algumas perguntas retóricas. Paulo não estava interessado em ser reconhecido pelo trabalho realizado. Pelo contrário, seu objetivo era confirmar os coríntios em Cristo Jesus, verso 6 do capítulo 1. Ele não queria que eles olhassem para ele, mas queria que eles olhassem para o Redentor, para o Salvador, para o Senhor de todos, Jesus Cristo. Eles tinham que rejeitar esse espírito de sectarismo, de facção, de divisão que estava entrando no meio deles. Paulo defendia a integridade de Apolo. Paulo sabia que Apolo não contendia, não disputava com ele a primazia da igreja. Apolo não disputava com ele quem tinha feito mais discípulos, quem tinha batizado mais gente. Não era isso que passava na cabeça de Pedro, de Paulo, nem de Apolo, mas sim na cabeça dos membros da igreja, mas sim na cabeça das pessoas que frequentavam aquela igreja, achando que um ou outro líder era mais importante que até o próprio Jesus Cristo. Olha que incoerência, olha que coisa tão ridícula que levou aquela igreja a chegar ao ponto de se dividir em partidos, em facções. Ele entendia que Apolo repudiava as contendas e as facções da igreja. Aí a gente sabe, a gente pode ler a carta toda, a gente vai ver que por toda a epístola não só demonstra respeito a Apolo, como também fala de modo dele de forma apreciativa. Ele adjetiva o respeito ao trabalho dele. Ele fala com lisonjeio para Apolo e por aquilo que ele produziu. Você pode ver isso no capítulo 3, verso 4, 5, 6, 22, capítulo 4, e assim por diante. Paulo faz 3 perguntas aqui nos versos 12 e 13. A primeira pergunta que Paulo faz, é até irônico a forma que Paulo coloca as suas perguntas. Cristo está dividido? Talvez ele só lançou a pergunta no ar esperando a resposta daquele povo, esperando a resposta dos coríntios. Cristo está dividido? Algumas pessoas acham que isso foi uma afirmação que Paulo fez e não uma pergunta. Então Paulo chamou a atenção dos seus leitores para Cristo com a pergunta que ele faz. Quanto a Cristo está dividido? Paulo fala, Cristo está dividido por acaso? Alguém dividiu o corpo de Cristo? Então Paulo chama a atenção daqueles seus ouvintes. Paulo respondeu, não a essa pergunta, mas os coríntios aparentemente disseram. Essas pessoas pensaram que poderiam dividir Cristo, porque era isso que elas estavam fazendo, dizendo que era de Paulo, dizendo que era de Apolo, dizendo que era de Pedro, dizendo que era de Cristo, cada um com seu partido, cada um com seu pregador favorito, cada um com seu mensageiro favorito, e deixando Cristo de lado.
colocando Cristo como um apêndice, como algo que não precisava ser de valor imensurável, como alguém que não precisava ser a prioridade. Será que é isso mesmo que a gente tem que fazer nos dias de hoje? Olha que ponto a igreja de Corinto chegou, quando começou a exaltar a pessoa do homem, quando começou a exaltar a pessoa dos mensageiros, dos pregadores. Olha que ponto que a igreja de Corinto chegou. Sabendo que Cristo é o Senhor único, superior a todos, e que está sendo praticamente dilacerado, porque cada partido quer apoderar-se dele e tirar do outro. Será que a gente se assusta com essas coisas hoje? Isso que a gente está lendo na carta da igreja aos Coríntios, será que nos assusta ou nos envergonha? Porque assim como naquela época, como na igreja de Corinto, também acontece nos nossos dias. Será que isso não traz para a gente vergonha, arrependimento, confissão de pecado? Por acreditarmos que fulano, A ou B ou C, é muito mais espiritual, muito mais poderoso, conhece muito mais de Deus, está mais perto de Deus, faz mais milagres. Se esquecendo quem é de fato o dono e verdadeiro Senhor da igreja. Paulo vai explicar, e Paulo vai dizer, Paulo vai se dirigir justamente para esse grupo, demonstrando, para o seu grupo, demonstrando para eles que Cristo não pode ser dividido. Mostra para aquela igreja que não pode se dividir, né? Jesus Cristo, ele é indivisível, porque ele é cabeça, ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Depois Paulo vai perguntar para o próprio grupo dele, vai perguntar para a própria facção que se intitula de Paulo. Ele vai fazer outra pergunta para aquelas pessoas que têm uma obsessão falsa, representada na adesão que eles têm pelo mensageiro de Jesus, não pela mensagem do Evangelho, não pela pessoa de Cristo. Paulo vai fazer uma outra pergunta. Foi Paulo crucificado em favor de vocês ou em favor de vós? Os coríntios deviam imediatamente ter percebido o absurdo da pergunta de Paulo. O que é que Paulo estava falando? Como assim Paulo morreu pela gente? Como assim Paulo foi crucificado por nós? Se eles estivessem conectados, ligados a Jesus Cristo, eles deviam perceber na hora que Paulo estava fazendo algo absurdo, que Paulo estava fazendo algo que era para que eles chegassem ao pleno conhecimento, para que os olhos deles fossem abertos. Os coríntios deviam ter imediatamente percebido o absurdo de Paulo. Eles podiam ter estima pelo fundador da igreja, eles podiam ter estima por aquele que plantou aquela igreja, mas tinham que reconhecer que Paulo não morreu na cruz para libertá-los do pecado. Ele não morreu na cruz para salvar aquele povo do pecado, para perdoar o pecado daquele povo. Nas epístolas de Paulo, o verbo crucificar e as demais variantes desse verbo ocorrem apenas 8 vezes. Aqui ele aplica a si mesmo o termo, que pertence exclusivamente a Cristo. É por isso que ele está usando uma forma retórica de fazer com que aquelas pessoas tomem um choque, um susto da realidade. Para que elas percebam o que elas estão fazendo, dividindo a igreja. Achando que outra pessoa morreu no lugar delas. Achando que outra pessoa foi crucificada no lugar delas. Então Paulo está trazendo aquelas pessoas ao conhecimento de que, de fato, elas estão perdidas. Paulo usa uma terceira pergunta para despertar aquela igreja, para trazer aquela igreja à realidade. Que só existe um Senhor, que só existe um cabeça. Vocês foram batizados em nome de Paulo? Quando os coríntios recebem o sinal do batismo, eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou no nome de Jesus. O batismo ou fé constitui pertencer a Deus e ao seu Filho. O batismo significa que alguém se identifica completamente com a pessoa cujo nome ela foi batizada. Se você foi batizado no nome de Jesus, se você foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tem que estar identificado completamente com Ele. Você tem que parecer e pertencer a Ele apenas, não é a nenhum outro homem, não é a nenhum outro pregador, não é a nenhum outro mensageiro, mas a Cristo, o Senhor da igreja. Ser batizado em nome de alguém naquele contexto, naquela época, possui a conotação de uma expressão corriqueira naquele tempo. De um contexto comercial, que era registrar em nome de alguém, pôr na conta de alguém o nome daquela pessoa. O batismo é uma mudança de propriedade. O novo proprietário é aquele cujo nome a pessoa é batizada.
E você pertence a Cristo. Você foi batizado no nome dele. Você pertence agora ao Deus Trino, ao Deus Triuno, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque você foi batizado no nome da Trindade. E Paulo está dizendo, por acaso vocês foram batizados no meu nome? Vocês me pertencem? São minha propriedade? Eu pertenço a Paulo? Será que é realmente isso? Confere com a Escritura? É isso que Paulo está dizendo para eles? Será que vocês realmente me pertencem? Porventura vocês foram entregues a mim como propriedade no batismo? Será que vocês estão entendendo isso? Será que vocês estão achando que agora vocês pertencem a mim porque vocês foram batizados? Qual é o resultado dos partidos no meio da igreja? É a insuportável constatação. Cristo está dividido. Por causa do batismo deles na morte de Cristo. Os coríntios pertenciam a Jesus Cristo e viviam uma nova vida. Por causa do sinal e do selo do batismo, eram chamados cristãos. Nós somos batizados em um único nome e pertencemos a uma única pessoa. É isso que Paulo está ensinando àquela igreja. Que eles pertencem ao Senhor Jesus. Que eles pertencem a Cristo. Terceira ideia que Paulo vai apresentar. Ele vai trazer a questão da divisão, de que a unidade é refeita pelo diálogo. Ele vai trazer a ideia de que apenas uma pessoa morreu pela igreja. E ele vai trazer também a ideia de que nós somos batizados em nome daquele que é a boa nova, Jesus Cristo. Do verso 14 ao verso 17, ele vai nos dar essa orientação. Nós somos batizados em nome daquele que é a boa nova, Jesus Cristo. Diante dessa situação, desse partidarismo, dessa facção, dessas pessoas achando que pertence a um, que pertence a outro, Paulo vai trazer essa conotação do batismo, que o batismo é um ato de pertencimento, não regenera, não lava pecado, mas é um ato de pertencimento, é a sua entrada no reino do céu, é a sua entrada no corpo de Cristo, é a sua confirmação como pertencente agora à igreja de Jesus, visível a esse mundo. Então Paulo está dizendo que ele está agradecido, porque não batizou nenhum deles, exceto Crispo e Gaio. Hoje é muito fácil a gente atribuir um papel equivocado à pessoa de fato que nos ajudou a abraçar a fé, a pessoa que apresentou para a gente o Evangelho. Muitas vezes é fácil a gente trocar a nossa confiança em Jesus, a nossa fé em Jesus e depositar na vida de uma outra pessoa, até mesmo daquela que nos apresentou o Evangelho de Cristo. Assim é fácil, até hoje isso acontece. Mas não foi a pessoa. Ela pode ter sido um instrumento de Deus, mas foi Cristo que conquistou você através do Evangelho. Foi Cristo que conquistou você através da sua morte na cruz. Assim, naquele tempo era possível que aquele povo tivesse essa visão incorreta da importância daquele que batizava uma pessoa. Para que ninguém pudesse dizer que eles foram batizados em nome de Paulo, que eles pertenciam a Paulo agora. Paulo é que é grato pelo fato de que seu ministério não batizava os que criam, mas ele apenas pregava o Evangelho e batizava uma ou outra pessoa, para que ninguém pudesse atribuir importância ao nome dele, para que ninguém tirasse os olhos e o foco de Jesus e desse maior importância àquilo que Paulo fazia através do poder do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, o qual ele tinha sido chamado para ser ministro do Evangelho, a qual o poder de Deus operava nele. Paulo não queria que as pessoas colocassem os olhos sobre ele, a confiança sobre ele, mas em Cristo, que é a nossa esperança, Cristo que é a nossa rocha forte, Cristo que é o nosso refúgio. Paulo, com toda certeza, não batizava pessoas em seu nome, mas ele queria que as pessoas olhassem para Cristo, que os redimira, e não para o pregador que estava batizando eles. Inicialmente, Paulo cita como batizado apenas Crispo e Gaio, que a gente já viu, mas ele sabe que está escrevendo para uma igreja que já existia muita desconfiança em relação a ele. E com facilidade seria possível declarar que Paulo estava ocultando a verdade, pois de fato ele teria batizado outras pessoas. Aí ele cita Estéfanas, cita a casa de Estéfanas, falou, batizei também a casa de Estéfanas. E acrescenta, além desses, não me lembro se eu batizei algum outro. Quem era Estéfanas? Estéfanas era membro da sua casa, era trabalhador, ardoroso da igreja.
Toda a sua casa havia se convertido, toda a sua casa devia gratidão pela sua conversão a Paulo, mas sem tirar os olhos de Jesus. E ele estava ali trabalhando com a igreja de Corinto, e ministrava as necessidades espirituais dos crentes. Aquelas pessoas formavam o ciclo de uma casa que fora alcançada pelo Evangelho. A Bíblia ensina para a gente pode ver pela história, que a casa, o termo casa, inclui marido, esposa, filhos, parentes, escravos e visitantes. Tudo isso era agregado àquela casa. Tudo isso era agregado àquele local onde as pessoas se reuniam. O assunto é o seguinte: o batismo era em nome de Jesus. Essa frase em grego implica uma relação íntima, a mais íntima possível de que alguém pode ter com outra pessoa. E a relação mais íntima que a gente pode ter é com Jesus Cristo, porque fomos batizados em seu nome. Antigamente, no Império Romano, quando o soldado jurava lealdade ao nome de César, ele estava dizendo que ele pertencia de forma absoluta, por inteiro, integralmente ao imperador. E essa frase, em nome de alguém ou em nome de Jesus, implica uma possessão absoluta e total. No cristianismo implica muito mais. Implicava que o cristão agora só pertencia a Cristo e mais ninguém. Mas também, de alguma forma, ele estava identificado com ele, estava literalmente em Jesus. Se identificava de uma forma tão íntegra, tão inteira, tão profunda, que ele estava agora em Jesus. Ele não atribui importância, Paulo não atribui importância ao privilégio de batizar os convertidos, pois seu chamado não era batizar crentes, mas pregar o Evangelho. Pregar sobre Cristo. Somente poderia ser entregue ao domínio de Jesus aquele que conhecia e reconhecia Ele, Cristo, como Salvador indispensável, como Salvador pessoal, o qual desejava pertencer de todo o coração. Por isso, para Paulo, evangelizar de fato era a sua primeira e mais necessária obra, e consumia todas as suas forças, todas as suas energias. Paulo não estava disposto a ficar brigando se ele batizou mais ou batizou menos. Ele estava disposto a gastar a sua força, sua energia, seu vigor na evangelização, na pregação do Evangelho, na obra missionária. Paulo expressa que ele de fato fazia essas coisas e de fato ele estava preocupado com isso. Paulo não recebe ordem para batizar, conforme ele mesmo fala, mas recebe ordem para anunciar o reino de Deus, anunciar o Evangelho. Ele não faz da centralidade da proclamação da mensagem um tratado filosófico. A centralidade da mensagem de Paulo é a cruz, que é escândalo, que é loucura, mas que é salvação para aquele que crê. E ela não pode perder a sua centralidade na vida da igreja. Ela não pode perder a centralidade na vida do crente. Então, de uma forma muito consciente e plenamente intencional, a evangelização de Paulo apóstolo não traz sabedoria humana. Por que não? Para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Porque o Evangelho de Deus é poder para aquele que crê. Para a salvação do judeu e para depois do grego. O Evangelho de Jesus Cristo é poder para aquele que crê, para redimir, para resgatar. Então o sacrifício de Jesus, do Filho de Deus, para a salvação do ser humano, é o maior contraste que a gente pode imaginar na autoglorificação do homem, que pretende dar conta de tudo, até de Deus, a partir de si mesmo. Quantas pessoas não acreditam que é o esforço dela, que é a vontade dela, que é o desejo dela, que ela consegue alcançar a salvação? Quando Paulo está dizendo ao contrário, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é a própria Boa Nova, que é Jesus Cristo, que salva, que redime, que sustenta, que traz da morte para a vida o homem. É o sacrifício do sangue de Jesus Cristo. É o sacrifício do Filho de Deus que traz salvação para o ser humano. Não o homem que traz salvação a si mesmo. Então, para Paulo apóstolo, a cruz não pode ser anulada. Quando ele proclamava a mensagem da morte de Cristo na cruz do Calvário, enquanto ele proclamava isso, Paulo sofreu escarnio, ele foi envergonhado, ele foi xingado, ele foi injustiçado, ele foi humilhado. O mundo grego-romano rejeitou a mensagem de uma morte vergonhosa na cruz, de uma morte humilhante, como Cristo teve, como um corrupto, um bandido qualquer. Foi crucificado entre os malfeitores, assim para se cumprir a profecia. O glorioso Filho de Deus
O mundo rejeitou a mensagem de uma morte vergonhosa. Paulo, contudo, se ele tivesse adotado a estratégia humana, se ele tivesse adotado a estratégia grega de persuasão pela retórica, de ter um bom discurso, de ser eloquente na mensagem, a cruz de Cristo ficaria esvaziada, perderia seu poder, a sua glória. Teria sido vã a pregação de Paulo. Os coríntios sabiam que Paulo tinha pregado o evangelho da morte de Cristo, sem recorrer à oratória ou à sabedoria humana, mas no poder do Espírito Santo. Então Paulo afirmava que ele tinha apresentado a cruz da forma mais simples. Adornar a história da cruz com retórica e inteligência humana teria levado os homens e as mulheres convertidas a pensarem mais na linguagem do que no fato daquilo que Cristo fez. Mais naquele que estava falando, dissertando, do que na mensagem da salvação, que é Jesus Cristo, a boa nova. O objetivo de Paulo era apresentar aos homens, não a si mesmo. O objetivo de Paulo era apresentar aos homens, não a si mesmo, mas a Jesus Cristo. Com toda a solitária grandeza de Jesus. Porque Ele é o único capaz de nos redimir. Ele é o único capaz de salvar a tua vida e a minha vida. Ele é o único. Ele é o meio. Ele é a unidade da igreja. A igreja não pode se faccionar, achando que vai dividir a Cristo Jesus. Para a gente encerrar a nossa conversa, no nosso estudo de hoje à noite, queria deixar algumas aplicações para que a gente possa pensar. Paulo não está impedindo a uniformidade de opinião. Paulo não quer que exista apenas uma opinião na igreja. Não, não é isso. Mas ele está pedindo uma atitude de amor, para que haja harmonia e paz. Ele quer unidade de opinião e unidade de pensamento. A cruz é o centro, Cristo é o centro. Cristo é Senhor, Cristo é o cabeça. A igreja de Corinto não estava dividida, mas caminhava para isso. Então Paulo faz uma prevenção e uma correção sobre essa questão que poderia explodir a qualquer momento naquela igreja e tornar aquela igreja uma igreja desprovida de muitas coisas. A igreja verdadeira não pode ser dividida, pois ela pertence a Cristo. Cristo morreu pela sua igreja. Cristo se doou, se deu voluntariamente para a sua igreja, para redimir, para salvar a sua igreja, o seu povo. E essa igreja verdadeira não pode ser dividida. Nós fomos batizados em nome de Cristo, e não em nome de ser humano algum, não em nome de pessoa nenhuma que nos apresentou o Evangelho, ou de quem nós ouvimos o Evangelho. Nós somos batizados em nome de Cristo, em nome da Trindade, e nós pertencemos a Ele, pertencemos a Cristo. Existe apenas um nome a qual nós devemos total obediência, e Ele pediu para que nós sejamos um com Ele e um com o outro. Ele pediu para que nós nos amássemos, e a esse nome, Jesus Cristo, nós devemos total obediência. E Ele nos pediu para sermos unidos, para vivermos em unidade, mesmo em meio à diversidade de pensamento. O batismo é importante, mas saber a quem pertencemos é essencial para a vida cristã. É essencial, é importante você receber o batismo? Mas é essencial você saber a quem você pertence. Você sabe em quem tem você crido? Você sabe a quem você pertence? Em quem você tem crido? A quem você pertence? A Cristo ou a nós? Então somos desafiados a vivermos em unidade, em harmonia e em paz, mesmo em meio à diversidade da igreja. É o nosso desafio como corpo de Cristo. É o nosso desafio como igreja de Jesus. Em meio à nossa diversidade de opinião, nós temos que estar em harmonia, unidos, em um só pensamento, concordar em um só pensamento, ser unânimes em um só pensamento. Cristo Jesus, o nosso Redentor, cabeça da igreja. A Ele sim, total obediência. A Ele sim, total devoção. A Ele sim, e completamente a Ele. Total submissão e rendição. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, que Deus possa derramar da sua graça sobre a vida de vocês que me assistem nessa noite, e que essa palavra sirva para reflexão da igreja, para reflexão dos irmãos, das irmãs, nós possamos pensar em como é que a gente tem agido, como é que nós estamos fazendo na nossa igreja. Será que a gente tem dividido, faccionado, criado grupos? Ou estamos pensando de forma concorde e unânime a respeito da pessoa de Jesus Cristo? Que Deus abençoe. Uma ótima noite para vocês.